E a jornalista Gabriela Tricânico tem informações importantes ao vivo para você. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fred. Bom dia a vocês que nos acompanham. Começando mais uma semana no Download da Notícia, em toda a nossa programação multiplataformas. Dessa semana eu começo aqui direto do Litoral Norte, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu um parecer desfavorável às contas do ex-prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, do PSDB. Contas essas, no ano de 2022, o relatório traz indícios consistentes de irregularidades em emendas, gastos sem comprovação e o uso indevido dos recursos públicos. Só para vocês terem ideia, esse parecer foi emitido desfavorável às contas de 2022, a Prefeitura sobre a gestão do ex-prefeito Felipe Augusto, com base num conjunto muito robusto de irregularidades identificadas pela fiscalização do Tribunal de Contas. O relatório técnico não se limita às falhas pontuais, ele reúne elementos consistentes que indicam problemas estruturais na condução da administração pública e especialmente, Fred, quem nos acompanha, na gestão de recursos financeiros, além do controle de despesas. Entre os pontos mais graves está a utilização de recursos de emendas parlamentares sem a comprovação adequada. A fiscalização identificou movimentações financeiras com despesas não justificadas, além da ausência de documentos essenciais mesmo após a solicitação formal dos auditores, o que compromete a transparência e a rastreabilidade do dinheiro público. Também pesaram contra a gestão os gastos com publicidade, que ultrapassaram mais de 3 milhões e 500 mil reais e, em sua maioria, realizados sem dispensa de por dispensa de licitação, com indícios de fracionamento de despesas, uma prática que pode indicar uma tentativa de burlar o processo licitatório. Outro ponto crítico envolve despesas com viagens e hospedagem. Segundo o Tribunal de Contas, não há comprovação de participação de agentes públicos nos eventos pagos com recursos municipais e nem relatórios que justifiquem os gastos, reforçando o cenário de fragilidade no controle interno. No documento, ainda revela que problemas na administração não são recentes. O próprio conselheiro destaca que as excessivas alterações orçamentárias já vinham sido apontadas em exercícios anteriores, inclusive como motivo para a reprovação de contas passadas, sem que as falhas tenham sido corrigidas. Mesmo com o cumprimento formal de índices constitucionais em áreas, por exemplo, como a saúde e a educação, o tribunal foi enfático ao afirmar que isso não garante qualidade na gestão. O município, Fred, para quem nos acompanha, ele permanece, pode voltar aqui a imagem em mim, com a nota C no IEGM, que é um indicador que afeta a efetividade das políticas públicas, evidenciando um baixo nível de adequação em setores essenciais. Para o Tribunal de Contas do Estado, as falhas identificadas não decorrem pela falta de recursos, mas sim da deficiência na execução das políticas públicas. Portanto, elencadas aí essas falhas. Falta de transparência na gestão, principalmente em relação às emendas parlamentares. E aí eu quero chamar a atenção para quem nos acompanha. Vocês se lembram, lá no Norte, no Nordeste, o ministro Flávio Dino, que realizou uma série de operações em conjunto com a Polícia Federal por conta dessas emendas que não haviam tido transparência na execução? Pois é mais ou menos essa mesma história. São Sebastião também executou emendas de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, sem transparência. Por aqui, o Flávio Dino ainda não foi chamada a sua atenção, mas as situações são semelhantes. Outra situação, os gastos com publicidades. Ora, existe agência de publicidade licitada no município, mas algumas compras foram efetivadas por dispensa de licitação. Dispensa essa que não passam pela agência de publicidade. Então, por isso, teve esse apontamento. Ah, Gabi, mas quem decide
sobre as contas do ex-prefeito é a Câmara Municipal. Sim, realmente, são os vereadores que decidem, mas é um papel do órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas do Estado, de apontar essas falhas, emitir o parecer se ele é favorável ou desfavorável e dizer, olha, Câmara Municipal, esse parecer, essas contas não podem ser aprovadas, porque a gestão não foi transparente. Existem gastos aqui que não foram fiscalizados, inclusive pela Câmara Municipal, que é o órgão que são os vereadores que são responsáveis pela fiscalização do Poder Executivo. Então, portanto, essas contas que já estão na Câmara Municipal para serem votadas do ex-prefeito, que deve disputar as eleições agora. Ora, tem mais esse senão. Se a Câmara Municipal desaprovar, né, ou seja, não aprovar as contas do ex-prefeito Felipe Augusto, ele pode ficar inelegível e não conseguirá aí disputar as eleições desse ano. A gente vai continuar apurando. Essa daqui é uma informação oficial, né, baseada no relatório que vocês viram aí na tela. Lembrando que os 3 relatórios dos votos, os relatórios do parecer estarão disponíveis no nosso portal aguardiandanoticia.com.br, como esse conteúdo também com toda essa minha análise, Fred. Muito bem, Gabi. Então, o impacto também político e para o Felipe Augusto, que pretende aí se candidatar, ele pode ter um impacto em perder os direitos políticos e ficar de fora da eleição também, né, Gabi? Exatamente. O Tribunal de Contas, eu digo que eles fazem a fiscalização da fiscalização, porque muitas vezes o vereador está preocupado ali, não, ele acaba ficando preocupado com o seu reduto eleitoral, fica preocupado em ajudar as comunidades, e aqui em São Sebastião, eu estou em Ilhabela agora, vocês estão vendo esse cenário bonito, mas lá em São Sebastião, você tem aí uma extensão territorial muito gigante, são 5 praias, 5 regiões lá na Costa Sul, desde a Costa Norte, que realmente é muito distante da região central. Então, os vereadores ficam circulando pela cidade. Então, realmente, a gente acaba identificando que, muitas vezes, não é que o vereador fez vista grossa, mas é que realmente não dá para acompanhar toda a municipalidade. Então, o Tribunal de Contas vem para fazer esse pente fino e apresentar, né, o relatório para os vereadores, para a Câmara Municipal e dizer, olha, todas essas falhas foram elencadas dentro da gestão, neste caso, do ex-prefeito Felipe Augusto do PSDB, isso relacionado ao ano de 2022. A gente tem ainda 2023 e 2024, que devem chegar e que deve ter também o parecer aí do Tribunal de Contas. Então, portanto, essas informações devem chegar à Câmara Municipal, os vereadores devem estar reunidos. Eu vou tentar conversar hoje com o líder do governo para saber qual que é o posicionamento da Casa de Leis, né? Porque, afinal de contas, eles vão votar, eles é quem vão falar se vão acompanhar o relatório do Tribunal de Contas ou se não, ou se vão colocar uma venda nos olhos e vão dizer, olha, não, a gente não concorda com o Tribunal de Contas e a gente vai passar as contas do ex-prefeito Felipe Augusto. Então eu volto no download de segunda edição com a apuração já dos vereadores aqui de São Sebastião, no Litoral Norte. Fred.